Oi, eu sou Ana Carolina Braga e hoje eu estou trazendo pela primeira vez um tema aqui no canal muito importante e que tem a cara do Posso Te Mostrar. A gente vai falar sobre intercâmbio. E eu trouxe uma convidada, Pam Moraes, que vai conversar com a gente, vai contar também sobre a experiência dela. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito sobre o assunto. Pam, muito obrigada pela presença e eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Claro, Ana, imagina, o prazer é nosso de estar aí com você, falando um pouquinho sobre esse tema, que é um assunto que todo mundo gosta de falar, né? Intercâmbio e viagem. Não tem uma pessoa que não se interessa aí por esse assunto. E, bom, eu sou a Pamela Moraes, mas todo mundo conhece como Pam Moraes, né? Até por isso que eu comentei aí de me chamar de Pam Moraes. Sou co-founder aqui da Fluency Pass e também líder da área de intercâmbio da Fluency Pass. E, bom, vamos falar um pouquinho desse assunto aí, que é um tema que todo mundo realmente tenho certeza que tem muita gente aí ligada e querendo falar desse assunto, saber um pouco mais a fundo de como é que funciona, quais os países, idade, né? Que é um tema que também muita gente pergunta qual a idade para fazer o Isso. intercâmbio, enfim, vamos falar um pouco de tudo hoje, Uhum. né, Ana? Ótimo, isso aí. Eu, inclusive, abri uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e aí eu tô trazendo então algumas perguntas das pessoas que colocaram por lá. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, assim, bem basicão. O que é intercâmbio? Assim, como você definiria um intercâmbio? Como que ele funciona? Cara, intercâmbio é assim, eu sou suspeita para falar do tema de intercâmbio, né? Sou apaixonada aí por viagens e juntando a parte de intercâmbio, onde a gente consegue conhecer muitas culturas em uma única experiência, que eu acho que é fundamental. Então, eu falo que o intercâmbio, ele, além da questão de você treinar o idioma, realmente estudar, né? Assim, aprender um pouco mais sobre o inglês ou qualquer outro idioma, você conhece muitas outras culturas, né? Então é um universo onde, de fato, ali, em um único ambiente, uma única experiência, você consegue usufruir de várias culturas diferentes. Então, é um aprendizado tanto para a questão profissional, evolução pessoal também. Então, o intercâmbio engloba tudo, assim, é uma experiência única que eu falo, quem não passou ainda tem que passar, né? Vivenciar essa experiência. Hoje não se tem mais idade para fazer intercâmbio, a gente fala Ah, de que bom saber. né? A gente fala de adolescente até 70 anos, hoje o pessoal realmente não tem mais limitação para realizar um intercâmbio e também, né, na questão financeira, porque quando eu era adolescente, criança ali, acho que você também passou por isso, né, Ana? O intercâmbio era tido como uma experiência somente para quem tinha uma aquisição financeira muito alta, né? Aquela questão de e tabus também, né? Medos, receios de realmente ir para o exterior, né? Passar por uma Uhum. imigração, enfim. Então, acho que de uns anos para cá, a gente foi quebrando muito esses tabus, essas barreiras mesmo, tanto na questão financeira, quanto na questão mesmo de possibilidades, de não ser mais aquele medo, aquele receio, de ter algo mais facilitado mesmo. Acho que a informação, a internet possibilitou realmente isso a todos que planejam ir para fora, fazer uma experiência, buscar a mesma informação. Então, acho que hoje está muito mais fácil realizar essa experiência de estar no exterior, né? Conhecendo pessoas diferentes, culturas diferentes, enfim, ambientes diferentes, assim por diante. Então, intercâmbio é uma junção de tudo isso, né? A viagem com intercâmbio, com a possibilidade de Uhum. troca mesmo de conhecimento. Então, é algo extraordinário, é uma experiência única. Então, é essa experiência de você passar um tempo, um período em algum outro país e estudar, né? Um idioma. Geralmente a gente vê muito o inglês, né? E aí você passa. Isso, Pode hoje o falar. inglês ele é o idioma oficial, né, Ana? Assim, a gente, por mais que a gente tenha a curiosidade de aprender ainda outras línguas ali, italiano, francês, mas o inglês em si, em qualquer canto do mundo que você vá, as pessoas falam inglês. É a língua realmente é a comunicação oficial entre as pessoas. Então, o intercâmbio necessariamente é quando você vai, sai do seu conforto, do seu lar, da sua zona de conforto, vai para uma nova experiência, um novo país, onde você, além de aprender o inglês, você vai ter convívio com pessoas de várias culturas diferentes, né? Então, isso que é legal, essa troca mesmo, e é onde a gente evolui na questão do inglês, porque além de você aprender o inglês né, nativo ali, você também aprende o inglês de outras nacionalidades. Então, imagina você falando inglês com o japonês, o italiano,
Por quê? Porque cada pessoa, né, independente da questão do inglês, tem ali o seu sotaque, igual nós brasileiros. Então, quando você tem essa troca de experiência, Uhum. além de evoluir na questão do inglês, você consegue se comunicar com qualquer nacionalidade. Então, o intercâmbio realmente ele abre portas para isso, né? A gente fala hoje de Uhum. um mundo super globalizado, né? Pós-pandemia, a gente viu que aí as empresas estão cada vez mais tanto contratando pessoas de fora, quanto a gente indo para o exterior trabalhar também. Então, e a gente sabe que a gente tem que estar em contato com gente de todo lugar do mundo, e a única forma da gente se comunicar com essas pessoas de culturas diferentes é o inglês. Então, o intercâmbio ele vai te trazer toda essa vivência, todo esse aprendizado mesmo. Entendi. E aí você vai para uma escola, você vai realmente fazer aquele curso, estudar ali, né, o idioma, o inglês, durante um período, e na sua sala vão ter pessoas do mundo inteiro, provavelmente, né? Do É mundo isso. inteiro, exatamente. Então é legal que assim, você, como eu comentei, você vai estar numa sala de aula ali com pessoas que falam, que a única, vamos dizer, a única coincidência entre vocês ali é a questão do inglês, a única comunicação é inglês. Então, Que você vocês vai, por estão no exemplo, mesmo nível, assim, é isso? isso, exatamente. Acho- Normalmente as escolas Uhum. de inglês no exterior, elas têm os nivelamentos, né? Então vai desde o básico até o mais avançado. Você chega na escola, faz um teste de nivelamento e você é colocado numa sala de aula com pessoas do mesmo nível de você, mas com pessoas de vários países. Então, Entendi. essa troca realmente é bem bacana, assim, de você estar ali se comunicando, aprendendo um pouco da cultura da outra pessoa, só que em inglês, né? Porque a comunicação é em inglês, então isso é bem fantástico, assim. Já entrei em discussões em Ótimo. sala de aula, por exemplo, de política em inglês, olha só que legal, Olha, né? Então, aham. E aí é cada bem um trazendo bacana. a sua referência, né? A sua cultura e tendo essa troca. Deve ser. Eu sou louca para fazer. Agora eu tô morando em Portugal, tô 5 meses aqui, tô fazendo meu mestrado, já é um processo, né? Agora eu tô louca para fazer um intercâmbio realmente de inglês. Eu quero muito ir para Malta. E eu queria que você contasse, você já fez intercâmbio, não é isso? Já, já fiz É, alguns aí há poucos, alguns, mas já fiz alguns. ótimo! Então eu queria muito saber assim um pouco da sua experiência, como é que foi, como é escolher o país para onde você vai, assim, como é que começa a etapa da procura para o intercâmbio? Sim, eu acho que assim, o que muitos brasileiros, né? Não sei se você já passou por isso, mas a gente encontra muito aqui na Fluency PES essa realidade mesmo, da trava que nós brasileiros, infelizmente, ainda temos com relação ao inglês, né? Então, isso porque, infelizmente, aqui no Brasil, no dia a dia mesmo, nas ruas, que eu digo mesmo, no mercado, no restaurante, enfim, a gente não tem esse costume de ser incentivado em falar inglês. Então, acho que as Sim. pessoas aqui fazem escolas de inglês aí fora, né, e tudo mais, e prendem um pouco dessa questão de ter esse preconceito de, não consigo falar inglês, não gosto do inglês por conta de um trauma. E eu passei por essa experiência, sabe, Ana? Eu estou em várias escolas de inglês e eu não via a minha evolução, eu não conseguia sentir essa evolução com relação ao inglês. Então, eu tinha muito receio e muito bloqueio com relação a não gostar do inglês, mas não por uma questão de não gostar, mas pela questão de não sentir a evolução. Então, quando eu pensei em fazer meu primeiro intercâmbio, primeiro que a gente morre de medo, né? Porque é um país Ah, diferente, da gente se perder, não falar muito bem o inglês. Então, acho que todo mundo, todo brasileiro passa por essa realidade. Então, eu tinha esse bloqueio também. E assim, posso dizer que foi a chave de virada ali, né? A viradinha de chave que realmente, minha primeira experiência de intercâmbio foi isso para mim, assim, porque eu cheguei no país e eu me vi parte daquele país, né? Eu me vi parte daquela nacionalidade, e ali eu me sentia à vontade de querer praticar o inglês, porque eu não tinha aquela questão de ninguém me julgando, primeiro assim, né? Se eu falava uma uhum. coisa errada, algo do tipo. E o segundo é que eu queria estar presente naquele dia a dia, eu queria fazer uma compra no mercado, eu queria ir no shopping, eu queria ir no ponto turístico sozinha, eu queria falar com um taxista. Então, o meu primeiro intercâmbio foi na região de Londres, na Inglaterra. Foi uma Uhum. experiência fantástica, amei o país. É um dos países que eu moraria fácil ali, cidade de Londres, então super encantada. Apesar de chegar no período de inverno, que eu fui bem ali no finalzinho de novembro, né? Então eu peguei todo o período de inverno, mas assim, foi fantástico a receptividade que eu tive com eles, essa vontade de praticar. Então, aquilo que eu sentia que eu ia dar uma travada,
Pelo contrário, quando eu cheguei no país, eu queria sair sozinha, falar inglês, eu queria ninguém perto de mim para realmente ter que sair da minha zona de conforto e falar o inglês. Então, assim, muda realmente, você tem uma visão super diferente da realidade ali, das pessoas, do dia a dia, da prática mesmo do inglês, acho que principalmente dessa questão do julgamento, e aí você coloca o inglês na prática do dia a dia, então você percebe a sua evolução dia após dia. Então, o intercâmbio, ele mostra muito isso, essa realidade que a gente não tem aqui no Brasil, né, por exemplo, aqui no Brasil a gente faz 2, no máximo 3 horas por semana de inglês. Sim, no sim. país, além da escola de inglês ser no mínimo 15 horas semanais, a gente tem a possibilidade de realmente sair no dia a dia nas ruas e praticar o inglês no dia a dia, né? É uma imersão mesmo, né? Você não tem nem para onde correr. Exatamente. Então, eu fiz em Londres, muito bacana. Minha escola ficava na região de Oxford Street, que é uma das regiões principais ali de Londres, né? A rua principal, com todos os pontos turísticos ali, as lojas, restaurantes. Morei em uma casa de família, né? A minha host mom era uma senhora, assim, super simpática. E aí ela fazia questão da gente sentar de manhã para tomar café juntas. E ali ela perguntava como tinha sido o meu dia anterior. Então, forçava a gente a praticar inglês, não deixava falar português de jeito nenhum, era só inglês. Então, assim, foi uma experiência muito, muito bacana, e eu acho que, assim, essa experiência todo mundo tem que passar uma vez, pelo menos eu, ainda hoje, quando eu vou visitar as escolas ali, eu tenho que fazer pelo menos uma semaninha de curso, sabe? Me infiltrar entre os estudantes, porque é realmente super diferente de uma viagem de turismo, né? A viagem de turismo, a gente vai ali nos pontos turísticos, tira foto, tem um pouco do diálogo, mas quando você está numa imersão do dia a dia, você começa a fazer coisas como nativos. Então, você pega ônibus, você pega metrô, você faz uma compra no mercado, você vai num restaurante que só os nativos vão, você vai em ponto turístico que só os nativos vão. Então, assim, é super bacana, assim, a experiência foi demais. Daí eu não parei, né? Aí eu fiz em Londres, depois eu fiz um intercâmbio mais longo em Malta também, por 6 meses, que é outro país também que tem meu coração. Oh. 6 meses. Foi bastante. Então dá para fazer desde um intercâmbio mais curtinho até um intercâmbio mais longo, assim, é isso? Dá. Hoje, o mínimo que nós, da Fluency PES, aqui aconselhamos estudantes é uma experiência de 2 semanas, né? Exatamente porque é um tempo mínimo de adaptação, de chegar... Você entrar ainda ali no ritmo, ver o que tá, né? Isso, exatamente. Então, o mínimo que a gente aconselha é pelo menos 2 semanas, porque, assim, 1 semana de intercâmbio é um período muito curtinho, porque, assim, tem um momento de você adaptar tanto o seu ouvido, a sua mente, porque realmente você sai de um universo onde você só ouve o português e chega num país onde todo mundo fala o inglês. Então, dá aquela travadinha, sabe? Inicial de uma semaninha. Opa! Exatamente. Então, para dar uma curtidinha melhor, a gente aconselha pelo menos, no mínimo, 2 semanas, e aí o tempo máximo ali não tem limite, né? Obviamente que a gente segue uma regra de nivelamento da escola, da questão da fluência mesmo, então até um ano e meio, a pessoa já consegue estar ali no nível avançado, então a partir dali a escola começa a entrar em outros tipos de curso, por exemplo, um business, ou um VET, que é um profissionalizante, dependendo ali do destino. Então, mais tempo, enfim, assim, máximo não tem. Você pode fazer de mínimo 2 até o tempo que você gostaria de ficar no país. Que ótimo. Então, você estava falando, você já foi para Londres, Malta, e você ia falar África do Sul, é isso? Fiz na África do Sul também. Ai, África do Sul também, eu digo que minhas experiências foram países ali totalmente diferentes, né? É isso que eu ia falar. Como que é essa escolha, assim? Você olha e fala, primeiro foi para Londres, e aí, como foi isso, assim? Como você o que você acha que a pessoa tem que analisar primeiro para ver se ela vai se adaptar, se ela vai gostar? Tá aí um ponto muito legal, viu, Ana, da gente falar com relação a país, porque tem muita gente que acaba indo para um país porque o primo já foi, o irmão já foi, conhecido já foi, e na verdade aquele país às vezes nem é o perfil que você procura de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu perfil mesmo. Então, eu acho que é muito importante quando a pessoa começa de fato ali, os primeiros passos com relação a buscar sobre o intercâmbio, procurar sobre o intercâmbio, é interagir com relação ao destino. Por que eu digo isso? Porque o destino em si, ele tem várias características que vão de acordo com cada perfil de estudante mesmo, né? Então,
Por exemplo, às vezes você gosta ali de um perfil de um país que seja praia, calor, verão, né? Então aí você já busca um destino mais próximo disso. Ou você é apaixonado por um destino que é mais cultural, mais histórico, e aí a Europa tá cheio disso, né? Ou até mesmo pela questão da língua mesmo. Então, por exemplo, hoje a gente aqui no Brasil tem o inglês americano e a gente tem o inglês britânico. Querendo ou não, tem um pouco do Sim. sotaque ali diferenciado, né? Então, esse foi um dos pontos que eu escolhi a região da Europa e na região da Inglaterra, porque eu sempre fui apaixonada pelo inglês britânico, sempre gostei muito mais do inglês britânico, apesar do americano ser mais presente no nosso dia a dia, né? A gente tá em filme, músicas e tudo mais, Séries, mas séries, então eu particularmente sempre gostei do inglês britânico. Então, a única opção que eu já vi ali logo de cara foi a região da Inglaterra, né? E aí sempre tive um sonho de realmente fazer na Europa em si, para realmente passear. Então, além do intercâmbio, eu ainda visitei outros países, fiz um mochilão, né? Você tem essa possibilidade também de ter essa liberdade ali de ir para outros países, porque é mais próximo, é mais acessível financeiramente. Então, eu acabei escolhendo realmente a Inglaterra por conta desse ponto mesmo. E aí vai de acordo muito, como eu comentei, do seu perfil, né? Entender o que você gosta, o que faz sentido para você, se você é mais da praia, ou mais do frio, ou mais das montanhas, ou mais, né, do inverno intenso, da questão da língua também. Então, entendendo um pouco sobre o seu perfil, é que você tem que buscar destinos que mais se aproximam da sua realidade. Porque, assim, apesar de você estar numa sala de aula aprendendo inglês, a sua experiência vai ser no dia a dia mesmo, né? Quando você for realmente passear, fazer os pontos turísticos. Então, imagina só você estar num país onde você não curte um pouco a vibe do país, né? Te prende em casa, e isso ali vai Sim, te ou você limitar com detesta relação... chuva e o país chove o tempo inteiro. Uma época do ano que chove muito, tá muito frio e você não gosta, né? Então, Exatamente. esses pontos são Exatamente. importantes. Exatamente, até porque hoje a gente tem destinos que são bem extremos, né? Por exemplo, pega, por exemplo, o Canadá. No final do ano, o Canadá chega a menos 30 graus, é neve embaixo de neve. Então, a pessoa que não gosta do frio, imagina tá no meio de uma neve ali, dá uma depressão na hora, né? Então, acaba atrapalhando Tem um que ser uma pouco, né? experiência que você se sinta, que seja realmente, né, prazerosa do início ao fim, assim. Inclusive, você está falando aí dos Exatamente. países. Quais são os países que a Fluency PES trabalha hoje? Assim? Hoje a Fluency PES, né, ela trabalha com os destinos que são focados em curso de inglês, né? Então, todo destino onde aprende-se o inglês, a gente tem essa parceria. Então, hoje a gente trabalha aqui Estados Unidos e Canadá, na América. Na Europa, a gente faz ali Inglaterra, Irlanda, Malta. Na região da Oceania, a gente trabalha com Nova Zelândia e Austrália. E a gente tem a região também da África do Sul ali, a região de Cape Town, né? Então, esses são os destinos que a gente hoje atua ali. Na Inglaterra, ali perto tem Escócia também, né? Então, tem algumas regiões ali que a gente trabalha bem próximo, focado realmente em curso de inglês. Inclusive, eu vi no site de vocês, eu estou deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo para todo mundo. E lá tem, inclusive, uma planilha onde você consegue fazer um comparativo entre os países. Então, se a pessoa está muito na dúvida ali, não tem ideia, né, de como é o clima, de qual é a moeda, de quais são os valores, eu vi que tem uma planilha bem completona ali de vocês, achei super interessante, comparando, né, esses países. Exatamente. A gente entende aqui que a Fluency PES, a gente é apaixonada aí, vamos dizer assim, em ajudar os estudantes, né, Ana? Eu acho que o ponto principal é, utilizando a internet a esse favor, as informações a esse favor, a gente, de fato, mostra o caminho melhor para o estudante. Então, não é simplesmente a gente falar assim, vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra. Não, a gente, de fato, entende um pouco do perfil do estudante, quem é ele, por que ele quer fazer esse intercâmbio, porque, como a gente comentou, como eu comentei aqui com vocês, a Fluency PES foi sempre apaixonada em ajudar o estudante do ponto A ao ponto B. E a gente entende que o primeiro ponto, de fato, é ele entender o destino, né? Que agora eu estava comentando aqui. Então, tanto na questão de personalidade, quanto na questão financeira também, né? Então, quando a gente casa esses interesses e a gente consegue, de fato, educar os nossos intercambistas, nossos estudantes, ele consegue ter lá no final uma ótima experiência de intercâmbio de acordo com os objetivos dele, de acordo com o que ele sempre sonhou, de acordo com de fato, ali
também o que faz sentido para ele. Então, a gente é isso que a Fluency Pass faz, né? E por isso que a gente disponibiliza esses documentos ali para que ele possa se preparar cada vez mais para o intercâmbio dele e tornar algo mais possível, né? Mais de realidade mesmo. Eu vi também que tem até a planilha financeira, né? Para a pessoa ir colocando ali todos os custos que ela vai ter, com hospedagem, alimentação, transporte. Então você consegue baixar, eu baixei a minha aqui gratuitamente, ir lá pegar essa planilhinha e depois ir colocando ali. Achei muito, muito legal. Tudo isso lá no site da Fluency Pass, tá aqui o link na descrição do vídeo. E aí eu trouxe aqui algumas perguntas, olha. A Rita mandou pra gente lá no nosso Instagram perguntando se tem algum melhor país aí para aprimorar o inglês. Ela pergunta para a filha dela que tem 20 anos. Então a gente falou um pouco sobre essa questão do perfil, né? Se a pessoa gosta de chuva, de sol, de vento, de frio, né? De calor. Então tem todas essas questões, se é o inglês americano ou britânico. Mas você acha que tem alguma coisa assim que é o melhor país para aprimorar o inglês? Em relação às idades, assim, você acha que tem essa questão também? O que você indica aí para a Rita? Eu acho que depende muito de cada objetivo, na verdade, tá, Ana? Não existe nem o melhor e nem o pior país, como a gente comentou, vai muito de acordo com o perfil mesmo de cada pessoa, né? Por exemplo, a filha dela tem 20 anos, é jovem, e aí o que é legal a gente entender um pouco mais a fundo do perfil da filha dela, né? De novo, quanto tempo ela quer ficar, se ela se interessa por um programa de estudo e trabalho, ou se é só apenas o estudo, se ela gosta mais de praia, de frio, né? Isso é muito importante que você falou aqui, porque muita gente fica preocupada em relação aos custos e dá então para fazer um programa que você também trabalhe, é isso mesmo? Sim, dá sim, sim. Hoje tem alguns países que já possibilitam que o estudante, além de estudar, também tenha a oportunidade de poder trabalhar, tanto para a questão de se custear no destino mesmo, mas o principal objetivo, de fato, com esse trabalho é que o estudante ele consiga ter essa percepção do inglês no mercado de trabalho, né? Então, isso prepara ele ali para quando ele retorna para o Brasil, ou até mesmo um estudante que tem planos futuros de continuar naquele país e fazer uma carreira fora. Então, tem muitos países que possibilitam essa questão de poder também trabalhar, né? E aí ajuda na parte financeira, obviamente, se custear, pagar um aluguel, uma comprinha no mercado, né? Não é nada que a pessoa vai voltar milionário ali de uma experiência de intercâmbio. Mas ela consegue, de fato, se custear e permanecer um tempo maior aí, podendo trabalhar, né, Ana? Então, tem alguns países que podem hoje em relação a isso. Casos como, por exemplo, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália, atualmente também Malta entrou na lista, né? É um programa mais recente, mas também quem faz o intercâmbio ali a partir de 6 meses, 4 meses para cima, já pode ali aplicar o visto estudante com a permissão de trabalhar legalmente. Então, super bacana, assim, para quem tem esse sonho, essa vontade, vale considerar esses países na lista ali para poder trabalhar e conseguir se custear no país. Muito legal. Vou trazer outra pergunta aqui também da Elizabeth. Ela quer saber um pouco mais sobre Malta. Ela falou que vai fazer aí daqui a pouquinho o intercâmbio dela para lá e ela quer saber o que a gente acha desse destino. E eu confesso que é o destino que está aqui, ó. Eu quero ir em breve. Todas as fotos que eu vejo são lindíssimas. E aí a Punk já foi para lá. Pode dizer um pouquinho mais aí. O que você achou de Malta, assim? Bom, sou suspeita para falar de Malta, né? Como eu comentei, foi um dos países que ganhou ali meu coração. Quando eu fui para Malta fazer intercâmbio, era em ano de 2015, era um assunto muito novo, Malta. Nem todo mundo conhecia o intercâmbio para Malta. É um destino que é recente para brasileiros, porque eles já recebem ali intercambistas há muito tempo, né? Mas para brasileiro é algo novo ali, né? Começou em 2014, 2015, nessa média começou a bombar mesmo o assunto Malta aqui no Brasil. E é um destino fantástico, é uma ilha no mar Mediterrâneo, tem uma ótima localização na Europa, isso é, a gente consegue fazer viagens próximas também ali para conhecer a Itália, que é do lado de Malta, né? Dá para ir para a Inglaterra, então dá para você, de repente, até passear de fim de semana, até pegar um feriado. Mas é uma ilha bem pequena, né? É um país ali bem encantador. Acho que os pontos legais de Malta ali é que tem um verão bem definido, né? Como o nosso, parecido aqui do Brasil. Então, a gente tem praias,
O clima também dos nativos é muito similar aos brasileiros, então lá eles comemoram Páscoa, Natal, tem até Carnaval lá. Então, assim, não tem como a gente não se sentir em casa, sabe? Aham. Então, isso é muito gostoso. E o legal de Malta é que é uma junção de culturas ali. Então, você vê muita gente da Europa mesmo ali, italianos, franceses, holandeses. Então, tem esse mix de nacionalidade que é muito legal em sala de aula também. É um perfil, assim, hoje a gente fala que Malta não tem um perfil de idade, mas a gente encara mais, assim, adolescentes de 18, adolescentes assim, né? Adultos, jovens adultos ali, Uhum. 18, até uma faixa de 30, 40 anos. Mas por ser um ambiente seguro, pequeno, né? Acaba sendo um ambiente super tranquilo também para você conhecer muita gente. Eu, por exemplo, quando eu morei lá em Malta, eu voltava da noitada ali, né, das baladinhas, que é bem famosas pelas baladinhas também, à noite, assim, andando tranquilamente na rua sozinha, você não sente essa questão de insegurança, sabe? Então, assim, super tranquilo. A questão também de você aproveitar as praias, enfim, é um destino muito gostoso, vale muito a pena conhecer. E hoje, assim, apesar de ser uma zona de euro, né, a gente fala de custo ali de Malta, é um custo de vida super acessível financeiramente, para você morar, para você se alimentar, para você passear em si, né? Hoje, por exemplo, as baladinhas de lá a gente não paga para entrar. Então, para esse perfil jovem de 18, 20, que adora uma baladinha, é um prato cheio, assim, sabe? Então, é super gostoso, assim. Eu acho que é um destino que você consegue economizar, ao mesmo tempo praticar o inglês e, ao mesmo tempo, conhecer gente de todo lugar do mundo. Então, é uma junção de tudo ali. E, claro, sentir, como eu comentei, sentir um pouco próximo do Brasil, né? Assim, da questão da cultura, da questão da culinária também, que lá a gente Tem mais encontra... sol, né, do que em outros Tem mais sol, países mais aí. praia, exatamente. Então é Aham. super gostoso, vale super a pena. Ótimo. E em relação ao custo, assim, por exemplo, Malta, África do Sul, são os mais em conta mesmo? Tem países que são, ó, esses são mais caros, esses são mais baratos, tem isso? Sim, tem isso, Ana. É assim, quando a gente fala, apesar da questão da moeda, né, a gente fala, né, depois da pandemia e as moedas dispararam e tudo mais, mas ainda assim, Malta, África do Sul, Irlanda continuam sendo destinos que hoje têm um custo de vida, um custo mais acessível para fazer um intercâmbio. A Irlanda eu coloco ela na lista exatamente pela questão da possibilidade de poder trabalhar, então você está lá no destino, mas está trabalhando, então consegue rentabilizar um pouco em relação a isso, né? E hoje, país que entrou na lista ali por conta da moeda, Canadá, a gente pode falar do dólar canadense, está um pouco mais acessível, então tá também um destino um pouco mais barato ali para fazer o intercâmbio, né? Só a consideração de tirar visto e tudo mais, mas ainda assim, quem já tem alguns tipos de visto facilita bastante ir para lá. Mas tem destinos que sim, tem um preço um pouquinho mais alto, tem destinos um pouquinho mais acessíveis, e também vai variar muito também da quantidade de tempo que a pessoa planeja de estudar, né? Se é um mês, 2 meses, 6 meses, então vai variar muito com relação a isso. Você falou aí de visto e tem perguntas sobre isso também. A Eulália Sabino, ela perguntou se precisa de visto para estudar na Irlanda e em Malta. Tem alguns países, como você falou aí, que tem visto para entrar, já tem que ter um visto, né? Os Estados Unidos e Canadá, isso? Isso, exatamente. Estados Unidos, Canadá e a região da Oceania também, né? Ali a Austrália já precisa de visto para entrar. Mas hoje, como não precisa de visto, a gente pode falar, por exemplo, Malta até um intercâmbio ali de 90 dias, né? Nós brasileiros temos esse passe livre aí para entrar na União Europeia ali, na região do tratado. Então, a gente pode entrar e estudar um prazo até de 90 dias, né? Sem precisar aplicar nenhum visto. Passado do prazo de 90 dias, aí a gente é obrigado a aplicar visto para Malta. Na Irlanda, funciona da mesma forma, apesar de não fazer parte do mesmo tratado ali, a Irlanda também, até 90 dias, a gente não precisa aplicar visto, a partir de 90 dias, a gente já tem que aplicar um visto ali para estar como estudante na Irlanda. Então, depende da quantidade de tempo que ela vai planejar estudar, né? E Holanda, né? Eulália, ela quer saber Irlanda e Malta, desculpa, isso? Eulália. Isso. Ótimo. E você trouxe, inclusive, aí sobre o tratado. Se tiver alguém aí tiver com dúvida, tem vídeo aqui no canal falando sobre o espaço Schengen, quais são os países que fazem parte, e neles, indo a turismo, né, ficando até 90 dias, mesmo que você esteja indo para estudar, você tem permissão de ficar até 90 dias, sem precisar tirar um visto. Né? Então, esse é o tratado que a Pan está falando aqui, e que Irlanda não faz parte, mas como você disse, então
é a mesma situação, né? Se vai estudar até 90 dias, pode, para brasileiros, pode entrar sem visto específico, né? Exatamente, é isso aí, Ana. Ótimo. E aí, ainda sobre essa questão de custo, tem uma ideia de valores? Eu também já olhei lá na FluencyPass, já fui lá no site e vi, coloquei ali meu e-mail e recebi. Na mesma hora você desbloqueia, quando você entra ali para fazer o orçamento, você já consegue olhar quais são os valores dos cursos, assim. Então tem muita coisa interessante e eu vi que tem isso, como você falou, né? A partir de 2 semanas você já pode pegar o seu curso ali, né? Então eu queria saber essa questão de valores. Tem assim um valor mínimo que você acha? Um valor em relação ao quanto que a pessoa tem que se planejar para fazer essa viagem para o exterior? É claro que a gente está falando aí de vários países, né, que vocês trabalham e com certeza isso muda bastante, mas uma média, uma ideia assim para a gente começar a sonhar com a situação. Boa, Ana. Como eu estava dizendo ali, né? E se reforçou. A questão da parte financeira vai depender muito de. Tem várias variáveis ali com relação a isso. Desde a questão da quantidade de semanas, né? Vamos dizer assim, ao destino em si, o país em si, né? O tipo de programa também, se é um programa de um curso de inglês geral, se é um programa de curso intensivo, se é um programa de profissionalizante, se é um business. Então, vai depender muito ali de acordo com cada perfil. Por isso que aqui na Fluency Pass, a gente de fato faz ali uma reunião com o estudante para entender vários pontos ali, a gente mapear o que faz mais sentido de acordo com as necessidades de cada estudante, e aí a gente consegue ter um parâmetro total desse investimento. Mas por base em si, tá, Ana, com relação à parte financeira, a gente pode falar de destinos assim, vamos dizer assim, de um valor total, né, pensando em curso, em matrícula, em material, em passagem, por exemplo, em aplicações de visto, né, que a gente tem que colocar isso em consideração, porque a gente fala que o intercâmbio em si não é somente a questão da escola, mas tem a questão da hospedagem, do dinheiro para a pessoa se manter por lá, de passagem. É um processo, tem que ter um planejamento aí, um suporte realmente na situação, né? Exatamente, então é um planejamento, mas pensando nesse montante total, a gente pode falar de destinos e de quantidade de semanas que podem variar desde 12, 15 mil até uma média de 30, 40 mil, dependendo ali do tipo de programa, né, e assim por diante. Então, você que está buscando sobre intercâmbio, pode buscar em a Fluency Pass, como a Ana comentou, entra aí no nosso site, nós temos consultores especialistas ali que vão ajudar vocês com relação a esse planejamento, tanto educacional quanto financeiro, para a gente entender o que faz mais sentido aí de acordo com o seu perfil e você poder realizar essa experiência. Ótimo. Agora, vocês também trabalham, além do intercâmbio, trabalha com o inglês mesmo, né? Com o curso de inglês. Para quem ainda não se sente, ainda não está preparado financeiramente, tem que planejar ali o intercâmbio, ou para quem ainda não sente a vontade de ir para um outro país, né? E destravar esse inglês, dá para começar com o inglês lá na plataforma de vocês também, não é isso? Dá também, Ana. Então, assim, a Fluency Pass, ela já existe na parte de intercâmbio já há mais ou menos 6, 7 anos que a gente vem realizando aí, a gente fala que a gente realiza sonhos, né? A gente vem transformando vidas mesmo, porque a gente entende que o intercâmbio em si, ele transforma realmente a vida de uma pessoa, tanto na questão pessoal quanto profissional, né? A gente teve estudantes que já no intercâmbio mesmo, ali fazendo intercâmbio, fez entrevista de emprego para empresas multinacionais, voltaram, se recolocaram no mercado, e pessoas que de fato mudaram total a vida profissional ali, porque estava infeliz, não estava contente com o que estava fazendo naquela época, e o intercâmbio pôde proporcionar essa experiência. Então a gente vem realmente transformando vidas aí já há um longo tempo. E há um tempo para cá, né, a gente também pensou, pô, mas espera aí, normalmente as pessoas às vezes não estão preparadas para fazer intercâmbio, né? Então vamos estar presente no momento que a pessoa precisa do inglês, tanto seja para o intercâmbio quanto antes também, né? Então a Fluency Pass trouxe aí, a gente trouxe um pouquinho lá de fora do exterior aqui para o Brasil, para os nossos estudantes. É um ciclo completo da fluência, né? Onde a gente tem uma escola ali com nivelamentos 11, são 11 níveis ali, seguindo o padrão internacional do quadro europeu. Então a gente tem mais de 300 lições, exercícios, flashcards, materiais de apoio ali na nossa escola. Tudo isso online, eu posso fazer da minha casa.
da onde você estiver. O legal disso é que você pode acessar de forma ilimitada da onde você estiver. Não tem mais aquela questão, só posso aquele dia, aquele horário. Não existe isso. Você consegue entrar, fazer o seu plano de estudo, isso da onde você planejar, da onde você quiser. E além disso também, da escola ali online, né, Ana, a gente tem também ali um grupo de professores onde você vai ter conversação ilimitada também em grupo, que é o diferencial ali para a pessoa não ficar somente na questão do aprendizado, mas colocar isso em prática já no contexto ali bem cotidiano mesmo, que é muito interessante. O nosso propósito é um propósito super dinâmico, interativo, e além também da aula com o professor particular, né? E no final dessa experiência de aprendizado aqui no Brasil, ele ainda pode concluir, fechar o ciclo dele ali de fluência com intercâmbio no exterior. Então, hoje a gente trouxe hoje no Brasil, talvez no mundo, a gente é a única plataforma mesmo onde tem ciclo completo da fluência, que o estudante ele aprende desde o inglês básico, né, base mesmo, até colocar na prática no dia a dia durante uma experiência de intercâmbio, como a gente estava comentando desde o começo da nossa conversa aqui, como é importante o inglês do cotidiano colocado ali em prova do dia a dia, né? Isso que vai fazer você realmente pegar ali a questão da fala, da comunicação, porque hoje o que nos falta aqui no Brasil é essa parte da comunicação mesmo, de você chegar numa reunião, estar preparado, poder conversar sem nenhuma trava, de qualquer assunto, né? Então, isso é mais importante. Então, o estudante, além de... A gente tá presente aí com o estudante, independente do momento dele. Tanto se ele quiser realizar um intercâmbio, ou se ele quiser se preparar com o inglês antes e depois realizar o intercâmbio. Então, hoje, entrando no nosso site, ele consegue escolher qual é o melhor momento que ele está nesse momento presente. E tem os orçamentos tudo lá, você consegue colocar, ver quais são os preços ali, se eu quero só começar com inglês. Agora, eu quero muito fazer intercâmbio, mas eu ainda não tenho dinheiro para isso. Dá para ir se preparando por lá, você ir pagando mensalmente, faz o pacote, tem conversa. Tem sim, dá para ir se preparando com inglês ali, aí vai juntando dinheirinho, no final faz o intercâmbio, né? Porque assim, a gente entende que para fazer o intercâmbio, como a gente estava comentando, é um planejamento, né, Ana? Então, é um planejamento educacional e também ali financeiro, que a pessoa precisa se preparar com isso. É possível? É super possível, é uma realidade hoje já plausível para a gente aqui no Brasil, que pode acontecer aí dentro de 6 meses, 1 ano, tudo vai depender, obviamente, da própria pessoa, do quanto ela está comprometida aí para isso acontecer. Mas ela já pode se preparando ali com relação ao inglês, já estudando ali, né? E no final, essa experiência de intercâmbio. Ótimo. E aí, lá no site de vocês, que é esse link que está aqui embaixo, para todo mundo aí olhar, vocês conseguem olhar tanto o curso de inglês, quanto essa questão do intercâmbio, e na parte do intercâmbio você consegue olhar ali as escolas pelo mundo. Né? Tem uma informação que eu anotei que eu achei muito importante, que aparece, inclusive, a porcentagem de brasileiros que tem naquela escola. Porque tem gente que vai preferir lugares onde, né, tem mais gente ali falando a sua língua, se você precisar de alguma ajuda, mas tem gente também que prefere não ter tanto contato com brasileiros para poder ficar só no inglês, né? Então achei isso muito legal. Tem lá no site de vocês ali por escola, né? E vai aparecendo vários dados e informações, assim, é bem completão. Adorei o site de vocês, viu? Exatamente, Ana. A gente começou, assim, qual que foi o propósito e qual é o propósito da Fluency Pass desde sempre, né? Foi essa questão de tornar algo possível para o brasileiro, né? Para os nossos estudantes brasileiros e ao redor do mundo também, que a gente hoje tem estudantes brasileiros que moram em Portugal, moram na Itália, até do Japão, a Fluency Pass já chegou. Então, assim, é muito legal porque o nosso propósito sempre foi esse: como tornar o intercâmbio acessível a todos, né? A possibilidade realmente de informações sem tabus, da possibilidade financeira de poder alcançar esse sonho, né? De poder realizar um intercâmbio. Tem gente que viajou conosco e a gente tem feedbacks tão emocionantes de pessoas que falaram assim: eu nunca achei que eu conseguiria fazer um
intercâmbio, com vocês foi possível. Então, nosso propósito foi sempre esse, né? Tornar realmente o Brasil um país bilíngue e dar essa possibilidade para nossos estudantes brasileiros realmente chegar no exterior, ter essa experiência que a gente acha que todo mundo tem que passar por essa experiência. Então, por isso, Ana, que a Fluency Pass nunca cobrou nenhuma taxa de agência, né? Nós somos parceiros das escolas no exterior e a gente trouxe isso de forma fácil ali no nosso site, onde o próprio estudante ele já consegue entrar no site, ele consegue ver todas as informações da escola, desde vídeo, da informação mesmo de estrutura, porcentagens de brasileiro, quantidade em sala de aula, consegue até gerar os seus próprios orçamentos já para ter uma noção de preço em relação a tipo de programa, tipo de acomodação. Isso é assim, hoje no Brasil é a única plataforma que disponibiliza isso de forma real para o estudante, né? Não precisa mandar um e-mail, ligar, enfim, que é ir lá, eu já fui em agência física que tem que ir lá para poder te passar o valor, porque não pode passar por telefone, por e-mail, gente. Eu acho que isso, como você falou, assim, quando eu era mais nova, eu tinha o sonho de fazer intercâmbio, mas eu não tinha condições financeiras disso, era uma coisa muito distante. Eu olhava e falava só os filhos de pessoas muito ricas que tinham essa condição de fazer quando, né, há 20 anos atrás, imagina. Mas agora é uma coisa que você já olha e fala, opa, tem possibilidades aí, tem caminhos, né, de você se organizar, planejar, dividir, começar ali com o inglês para ir fortalecendo e no momento em que estiver mais preparado, né? Então é muito mais possível aí a situação. Exatamente, exatamente. E sem essa questão de tabus, né? Porque além da questão da parte financeira naquela época, colocavam-se muito receio da questão de aplicação de visto, de fronteira, não, vai chegar lá, vai ser barrado, tem que fazer isso, tem que traduzir documento juramentado e não sei o quê. Então era uma burocracia que a gente até desistia só de pensar nos documentos que tinham que preparar para isso, né? E não, assim, claro, se planejar, né? Assim, se organizar, como você comentou, mas é super possível, é plausível fazer um intercâmbio. O suporte realmente de uma empresa que tem experiência, que já passou por várias vezes isso, que vai poder te ajudar na sua escolha, né? No momento em que você estiver indo, de fato, se você estiver lá precisar de alguma coisa, né? Então é muito importante ter esse suporte, né? Para uma questão como essa, uma mini mudança ali de país, você vai passar algum tempo, às vezes você pode até se apaixonar e aí continuar, né, com outros processos, então é muito, muito importante você ter o suporte mesmo, né? Uma empresa ali que possa te assessorar com tudo que você precisa, né? E é pensando nisso que a gente aqui na Fluency Pass, hoje a gente trabalha com consultores especialistas de cada destino para, de fato, entender, né, um pouco do perfil, porque as pessoas que vão te levar para um outro país são pessoas responsáveis em te passar detalhes sobre o destino, tanto na questão de documentação, quanto na questão do dia a dia lá mesmo, clima, informação de cidades, né? Então, isso é muito importante. Então, é onde a gente fala que a gente junta o planejamento educacional e o planejamento financeiro, além da gente garantir a melhor também condição financeira ali para o estudante, né? Na parte das escolas, de preços e assim por diante. Maravilha! Pam, eu adorei a nossa conversa. Olha, fique muito à vontade para voltar aqui no canal outras vezes. Eu vou ver aqui nos comentários, né, o que os nossos seguidores querem saber e que ficou de fora desse vídeo. Você volta aqui mais vezes para a gente conversar mais, que eu gostei muito. Como eu falei, eu tô super interessada em fazer o intercâmbio, então a gente vai continuar batendo um papo aí também. E aí eu vou trazendo sempre aqui. Por favor, fique à vontade para voltar quantas vezes quiser, viu? Adorei. Não, show de bola, né? Até porque o intercâmbio é um assunto ilimitado. A gente pode ficar falando aqui de vários pontos ali, né? O pessoal tem dúvida para tirar. Eu falo que, imagina, a gente trabalha com mais de 6, 5 países ali, então cada país ali tem cidades específicas, então assim, dúvidas é o que vai surgir aí para a galera, e vai ser um prazer voltar aí para a gente bater ter esse bate-papo com o pessoal também, tirando mais dúvidas, e se sintam à vontade aí para nos procurar aqui na Fluency Pass, pode me procurar também, né, procurar a empresa em si, como eu comentei, você vai ser muito bem recebido aqui, a gente vai te dar o direcionamento correto aí para o seu intercâmbio acontecer com sucesso. Oh, maravilha, maravilha.
Para quem está nos assistindo, como eu falei, tem o link da Fluency PES aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar nos comentários fixados também. Só clicar, você já vai entrar na plataforma e vai ver tudo isso que a gente falou aqui, as escolas, o inglês, qual é o valor, as planilhas gratuitas que eu adorei, já baixei todas aqui. Então, Pam, muito, muito obrigada. E aí a gente volta então para conversar de repente, até para fazer isso, né? Falar sobre um pouquinho mais sobre cada país, que eu acho muito interessante para a escolha aí, né? Imagina, eu que agradeço a participação, espero que tenha contribuído aí para o pessoal. E como eu comentei, precisando da Fluency PES, estamos aqui à disposição. Tá ótimo, muito obrigada, espero que você aí também tenha gostado. Eu sou a Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!